e matemo-lo, e a herança será nossa. Oh, não é esse que eles esperavam. Estás a ver? É por causa da glória dos homens. Eu pululo. A glória dos homens impede as pessoas verem a glória de Deus. Se você quer ver a glória de Deus, tem que renunciar à glória dos homens. É isso que Jesus falou. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, fica ele só. Ouvis? Mortificação. A mortificação. Se o grão de trigo cair por terra e não morrer, vai ficar só. E como vai ficar só? Não. Muito mais do que ficar só. Muito mais do que ficar só. Vai perecer. Se ficasse só, é de leve. É normal ficar só. Mas vai perecer. É normal ficar só. É normal. É normal não ter filhos. É normal não prosperar desde que não morre fome. É normal que não seja feliz desde que você não morre. É normal. Você tem a vida, come bem. Ok? Mas uma coisa eu quero vos dizer. Que o grão que não morre, que fica só, vai perecer. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, ouviu? O grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ouviu? Jesus explicou o que significava que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. E no versículo a seguir ele explica. Eu creio que os discípulos ficaram espantados. O que tem a ver a vida do homem com um grão de trigo? O que o mestre queria dizer? Jesus respondia os pensamentos, as indagações silenciosas nos corações dos homens. E acrescentou, quem ama a sua vida, perdê-la. Mas quem perde a sua vida, ou quem perder a sua vida, quem aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Ok? Saibam disso. Saibam disso. Para o homem dar frutos, tem que morrer. E para morrer, tem que aborrecer a tua vida. Tem que deixar de amar a tua vida. Assim você vai morrer. Assim você está morto. Assim você vai dar frutos. E muitos frutos. Assim você não vai perecer. Mas o que ficou só, caindo na terra, e não morreu, vai perecer. O que significa grão de trigo cair na terra e não morrer? Significa, se você crer em Jesus e não morrer, você não vai dar frutos. Se você ser da igreja e não morrer, você não vai dar frutos. Se você quiser seguir Jesus e não morrer, não vai dar frutos. Se você quiser ser cristão, ou você que é cristão e não morre, você não vai dar frutos. E todo cristão crê em Cristo. Por isso o ponto-chave é a fé. Então eu vejo uma geração de cristãos no mundo inteiro. Todo cristão crê em Jesus. Todo. Mas todo cristão crê em Jesus. Mas nem todo cristão morreu para Jesus.
com Jesus. Ok? Todos creram, mas ainda assim, longe de Deus. E por que se as pessoas creram em Jesus e ainda assim tu diz que estão longe de Deus? Está aqui. O grão não foi semeado. Foi. Esse grão é cada pessoa. No sentido que Jesus falava, também se referia a dele próprio. Que ele iria morrer para dar muito fruto. Hoje os frutos são vocês. São muitos filhos que nasceram através da sua morte. E também a exaltação que ele recebeu por causa da sua morte. A glorificação por causa da sua morte. Ok? Mas você também é um grão de trigo. Tu também és um grão de trigo. Quando Jesus foi sacrificado em Golgota, era um grão que estava a ser semeado para dar muitos frutos. Assim como o agricultor, quando ele vai semear, não importa qual seja o grão, seja enguba, se é milho, se é maçambala, se é feijão, se é não sei o quem, aquele grão que for lançado na terra só vai germinar para dar frutos se ele apodrecer. Se ele ficar rijo, não emudecer, automaticamente ele vai ficar só. Vai continuar aí até desaparecer. Até ver as galinhas, os pássaros, sei lá, outros bichos e vão devorar aquilo. Mas se ele ficar emudecido, podre, ou então morrer, automaticamente vai germinar. E quando ele germinar, vai crescer. E quando ele crescer, vai dar flores, frutos. E depois o fruto vai ficar duro na espiga. Vai se mostrar tenro na espiga. E depois disso, amadurece e vem a colheita. Jesus comparou as nossas vidas, todos aqueles que nasceram na terra e que vão seguir Jesus, onde que seguiam Deus, são grãos que foram semeados. Outros não. Outros são grãos que não foram semeados. Todo aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, é um grão que foi semeado. Porque você que quiser seguir Jesus tem que crer em Jesus. Ninguém pode dizer que eu sou seguidor de Jesus e eu não creio nele. É mentiroso. Ele nunca seguiu Jesus. Aliás, ninguém faria isso. Hipócritas temos. Mas alguém diz que eu sou ateu de Jesus e sou seguidor de Jesus, nunca você vai encontrá-lo. Agora, desde o dia que você assume ser cristão, ser seguidor de Jesus Cristo, você é um grão que foi semeado. Mas se você não morrer, vais permanecer dentro da igreja como um mundano, como um homem carnal. Vais permanecer dentro da igreja como um ímpio. Aí, por isso, temos igrejas cheias de pecadores. Sabe por quê? Porque eles são grãos que foram lançados na terra e não morreram. E assim ficaram só. E depois disso vem o quê? Vão perecer. E eu digo outra vez, se o homem que quiser seguir Jesus e não morrer, vai permanecer em pecado. Se o homem que quiser seguir Jesus, amar a sua vida, vai continuar ímpio dentro da igreja. Um pecador dentro da igreja. E Jesus disse, aquele que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não vai permanecer em casa, mas somente os filhos vão permanecer em casa. Por isso, o filho primogênito do pai veio libertar os escravos para se tornarem filhos. Como está escrito, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertação do quê? Do pecado. Somente os libertos do pecado se tornam filhos de Deus. E estes morreram, não amam suas vidas, crucificaram suas vontades. E quando nós crucificamos as nossas vontades, quando nós aborrecemos a nossa vida, amaremos a Deus. Ou então alguém se aborrece por amor a alguém.
Não, você não entendeu. Alguém se aborrece por amor a alguém. Os muçulmanos se negam por amor a Maomé, que eles chamam de Allah. Os cacuistas ou cacustas se renunciam, se aborrecem por amor a Cacu. Cada um tem o seu senhor. Ah, ok? Os tocuistas renunciam às suas vidas por amor a Simão Toco. Os quimbanguistas idem. Os católicos também idem. O fazem por Jesus e pela Maria. Aí já tem dois deuses. Pelo filho e pela mãe. Eles se doam. Agora cada um receberá do seu senhor o seu salário. Ok? Mas quando alguém dá sua vida a Jesus, então receberá de Jesus a vida de Jesus. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Quem renunciar à sua vida por amor a Cacu Felipe, vai receber a vida de Cacu Felipe. Quem renunciar à sua vida por Maria, receberá a vida de Maria. Quem renuncia à sua vida por um santo, receberá a vida daquele santo. Por um homem, receberá a vida daquele homem. Por um animal, receberá a vida daquele animal. Mas todos esses outros estão mortos. Então receberá o espírito dos mortos. Se alguém recebe o espírito do morto, é um morto. Ele está morto porque o espírito que ele recebeu é do morto. Mas todos que aborrecem as suas vidas por amor a Jesus, recebem a vida de Jesus. E esse Jesus não é morto. Ele não está morto. Ele morreu e ressuscitou. E ele vive. E é o único que tem vida eterna. É o único que tem água viva. É esta água que ele prometeu à mulher de Samaria. Ouviu? Isso é o Evangelho. O Evangelho não é você ir atrás das coisas, das profecias, de como vencer na vida. O Evangelho não é você saber como ser próspero, como ter sucesso, como ser feliz, como prosperar, como ser grande, como ser tirado do monturo para ser rico, como se projetar na vida, como permanecer lá em cima para não descer, como sair embaixo para subir. Isto é filosofia. Filosofias que são doutrinas dos homens, sabedoria humana, ciências humanas, as ciências que falam do homem, do desenvolvimento do homem. A palavra de Deus são as boas novas para a salvação da tua alma. A palavra de Deus é o que te liberta do pecado. A palavra de Deus é que te prepara para a eternidade. A palavra de Deus é o que te mostra o caminho para se refugiar da ira de Deus. É o refúgio, é Cabetula, é bunker, é a cidade do refúgio, é a luz, é o caminho, é água, água viva, vida eterna. Ok? E só está em Jesus Cristo. Só Jesus é que tem isso tudo que eu estou te falando. Nenhum outro nome. Não há um outro nome na qual você pode ser salvo. É mentira. É um cadáver que vai morrer. O único é Jesus. Nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem ninguém. Só em Jesus Cristo. Não há um outro nome, nem no céu, nem debaixo desse céu, na qual o homem poderá se salvar. Somente em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é o único que venceu a morte. É o único que venceu a morte.
Cacu Felipe, ele não tem condições de vencer a morte, porque é um pecador. Paulo não teve condições de vencer a morte, porque pecou. Abraão pecou. Davi pecou. Por isso Pedro fala a respeito da profecia de Davi. Quando ele falava, eu vi o Senhor diante de mim, para que eu não fosse comovido ou confundido. E que, ó Deus, não permitas que o meu corpo veja a corrupção. E também a minha carne, a minha alma, permaneça no inferno. E Pedro disse, esse Davi, ele ainda está entre nós. Então ele não falou de si mesmo, falava de Jesus Cristo, que não foi deixado no inferno e que o seu corpo não apodreceu, e que desceu e subiu. Pedro disse que Davi está entre nós, a campa dele, mas nós não temos a campa de Jesus. Onde depositaram o corpo de Jesus não está lá, mas Davi está. Então não falou de si mesmo, falou de outro. Falou de Jesus, que não está. As suas ossadas não estão aí. Ele ressuscitou. É o único. Todos os outros estão mortos. Seus corpos estão entre nós. Seus corpos estão entre nós. Não, você não entendeu. Seus corpos, suas ossadas estão entre nós. As ossadas de Pedro, as ossadas de Paulo, as ossadas de Maria, as ossadas de Abraão, as ossadas de Jacó, de Isaac, e todos eles estão entre nós. Então, alguém que ainda não ressuscitou salvaria outro? Não é possível. Mas Jesus é o único que ressuscitou, pois ele é chamado o primogênito dentre os mortos. Não somente ressuscitou, para ressuscitar tinha que vencer a morte e aquele que tinha o império da morte. Porque quem desce no inferno já não sai, a não que você vença a morte. Ok? E para vencer a morte, você tem que morrer sem pecado. Não, você não entendeu? Para você vencer a morte, você ao descer na morte, no inferno, você tem que ser um homem que morreu sem cometer pecado. Quem já cometeu pecado não consegue enfrentar a morte. Ok? Porque o salário do pecado é a morte. Excepto a geração de Emanuel, que se chama a geração da graça, que foram perdoados e no nome dele vencem também a morte, não pela sua justiça, pela justiça de Jesus Cristo. Isto é, Jesus lhes defendendo, lhes protegendo, lhes resgatando da ira, da morte, da condenação do inferno. Não por força deles, nem por violência. Mas vimos Jesus Cristo disse que ele próprio tinha poder para dar a vida dele. Ele próprio, sozinho. E sozinho tinha poder para tirar a sua vida da morte. E ele disse que ninguém vai me tirar de mim. Eu mesmo. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la. É o único. Esses outros não poderão falar isso. Aliás, quando morreram, estavam presos. Antes de Jesus, todos eles. Todos eles estavam lá embaixo, no cativeiro. Nem Maria venceu a morte pela sua justiça. Ele também teve que ser redimido, teve que ser comprado, teve que ser santificado, teve que ser perdoado, teve que ser regenerado. Somente um. Aleluia. Então, todos que dão a sua vida a este um, recebem a vida dele. Ouviram? Jesus falou à mulher de Samaria, dá-me esta água e em troca eu vou te dar a minha água. Me dá desta água e eu te dou a minha água. A mulher não queria dar e disse, se você conhecesse a palavra de Deus, aquele que está a te pedir desta água morta, você lhe darias essa água e em troca tu lhe pedirias água viva e ele te daria água viva. Água viva que dá vida. E vida viva, ou então eterna. Não é vida terrena nem temporária, eterna.
e para sempre. Só em Cristo Jesus, o único que venceu a morte, que desceu às partes mais baixas da terra e não permaneceu lá, porque morreu sem pecado. O resto todos já pecaram. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Sim. Agora, por causa da sua vida que ele deu, por causa da sua morte na cruz, ele é o grão de trigo que caiu na terra e que morreu e agora está dando muitos frutos. Você que nasceu de novo, você é fruto da morte de Jesus Cristo. Você que está convertido, que é filho de Deus, você é fruto da vida de Jesus. As bênçãos que você alcançar é fruto da vida de Jesus que morreu, aleluia, e deu frutos e germinou. Mas você também é um grão de trigo para que você permaneça com ele, ouviu? Para que você permaneça com ele depois que você decidiu crer e segui-lo, tens também que aborrecer a sua vida. Ou então tens que ser semeado para morrer. E assim também você vai dar frutos como ele deu frutos. Quais são frutos? Frutos dignos de arrependimento. Você vai conseguir amar, vai conseguir ser paciente, vai conseguir perseverar, vai conseguir ter a benignidade, a bondade, a benevolência, a humildade, a mansidão. Sim, são frutos do Espírito e também você vai ser abençoado. São frutos da morte de Jesus Cristo na cruz e da tua morte em Cristo Jesus. Veja só. Vamos lá, preste atenção. Olha, Jesus foi morrer na cruz, levou a cruz dele até o monte, porque disseram a eles, os que lhe matavam, vamos lhe tirar fora da cidade, e ele próprio vai levar a cruz dele. Ele não pode morrer dentro da cidade para não profanar a cidade. É um maldito, tem que morrer fora da cidade. Mas ninguém vai ajudar. Ele próprio vai levar, entrega a cruz dele. E foi chamado de opróbrio, ou então a vergonha. Levou a sua vergonha. E carregou a cruz até no monte aonde foi sacrificado. No lugar chamado Caveira. Mas antes de esse ato acontecer, ele falou que iria acontecer. E ensinou também as pessoas para carregarem a sua cruz, cada um, individualmente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso é morte. Tome a sua cruz e siga-me, permanecendo morto. Você morre quando você se nega. Você permanece morto para o mundo e vivo para Cristo quando você permanece com a cruz. A cruz só vai ser trocada quando você ir para o céu. Enquanto estiver nesse mundo, você deve continuar com a tua cruz. Quando a vida terrena parar, então a cruz também para. Os sacrifícios, a renúncia, as vergonhas, os opróbrios, as perseguições por causa da cruz. E todos que carregam a cruz são alvo a bater do inimigo. O inimigo odeia quem carrega a cruz. O inimigo ama, gosta cristãos que seguem Jesus sem a cruz. Esses são os ímpios. Cristão mundano. Diz ser seguidor de Jesus, mas vive o mundo. Esses são os amigos do mundo. Esses são os que querem servir a dois senhores. E assim vão aborrecer um e vão amar outro. Nesse caso, aborrecerão Cristo e amarão o mundo. Porque o Espírito de Jesus é um espírito ciumento. Não aceita que você sirva a dois senhores. Não aceita que você adore a um outro Deus. Ou troque a glória dele, ou divida a glória dele com outrem. Porque ele prometeu assim, minha glória a outrem eu não darei, nem o meu louvor aos demônios, às imagens. Ouviu? Por isso o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com toda a tua vida, com todos os teus pensamentos, com todas as tuas forças, com tudo que é teu. E depois, o segundo mandamento mais importante, abaixo desse,
ao teu próximo como a ti mesmo. Mas o teu amor para com o próximo, se for maior do que você tem com Deus, isso é idolatria. Por isso disse, aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, irmão, filho, por amor, não é digno. Aquele que amar mais filho, mulher, irmão, pai, mais do que a mim, é digno, não é digno de mim. Entenderam? Ó geração de pecadores, esses são os santos que renunciaram às suas vidas, tomaram a cruz e seguem o Senhor. Esses são os santos, não são aqueles que estão a ser beatificados na Roma. Não são cadáveres, não. Ímpios que morreram porque é santo. Quem faz as pessoas santas não é homem, é Deus. Porque é Deus que te dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é que te faz santo. E para Ele te dar o Espírito Santo, você tem que tomar essa atitude que eu falei. De crer, arrepender, aborrecer-te a ti mesmo e de tomar a decisão de seguir Jesus com cruz. Com a tua cruz. Com a tua palavra. Ou então com a sua palavra, não tua. Com a palavra dele, guardada, para você não pecar contra ele. Então, o Espírito Santo desce sobre você por quanto você aceitou esse desafio. Assim você se torna filho de Deus. Agora que você é filho de Deus, você é santo, porque foste comprado do mundo para ele. Foste separado. A palavra santo significa separado. Você era um pecador, um adúltero, fornicador, mentiroso, corrupto. Você era feiticeiro, idólatra. Agora que você aceitou o desafio de andar com Jesus, e Jesus te aceitou, porque você o fez de todo o coração, os mentirosos não vão ser aceitos, os hipócritas, porque eles sondam os corações, eles sabem quais são as intenções do teu coração. Por isso estão lá como uma folha seca, girando, a clamar Jesus, Jesus. Porque Jesus sabe que eles não querem nada, Jesus. Então, quando você renuncia à tua vida, aborrece a tua vida, por amor a Jesus, então você é um comprado, separado. Você foste resgatado como um tição no meio do incêndio. Assim como Abraão foi separado dos seus parentes para ir a uma terra estranha. Você é separado do mundo para o reino de Deus. Você que é santo. Agora você precisa continuar se santificando. Permanecer em santidade. Pois Paulo disse que sem a santidade ninguém vai ver a Deus. Você participaste na santificação pela atitude. Mas quem te santificou é Deus. Não somente que te deu o Espírito, mas antes te lavou porque você era um pecador. Agora que você se arrependeu, te purificou, te perdoou. E depois que você ficou limpo, te deu o Espírito limpo. Que vai te fazer um homem santo. Mas agora você tem que permanecer em santidade. Porque você, o facto de tornar santo, não significa que você tem a natureza adâmica mortificada a 100%. Você ainda é Emanuel, você ainda é Antônio, você ainda sente fome, você quer fazer sexo, você sente desejo, você sente ira, você sente mágoa, você tem raiva, você quer se vingar. Isso tudo ainda está dentro de ti. Por isso Paulo disse que as duas naturezas lutam dentro de você. Com a ajuda do Espírito Santo, você se esforçar, vais suplantar, subjugar a tua vontade. E todos os dias tem que viver essa guerra dentro de você, com a palavra de Deus guardada. É essa palavra que vai fazer com que você não se desvie do caminho. E o Espírito Santo vai te guiar na palavra, te ajudando nas tuas fraquezas, te convencendo do pecado e da justiça e do juízo. Entenderam? É isso que o povo não sabe. Não é o santo beatificado pelos homens, santo fulano, santo não. Santo é um homem que foi separado por Deus, comprado, purificado, lavado, redimido. Já não mais um pecador, era, mas agora já não é. Esse aqui é o santo. Este aqui é o santo. Este é o homem santo. Agora ele tem que se santificar. E muitos pensam que santificar é orar e jejuar e ler a Bíblia. Quem que te disse que isso é santificação?
Santificação é você permanecer no temor de Deus e não voltar para o pecado. Agora, a oração e jejum e as meditações são meios ou então objetos que você usa para você continuar forte, para você não pecar contra Deus, para você fortificar. Estou a ver as pessoas dizer, vou me santificar, porque está aí orar, vou me santificar. Quem te disse que quando você vai orar, vai se santificar? Quem te disse que quando você jejua, vai se santificar? Quando você orar, vai se fortificar para permanecer santo. Quando você jejuar, vai matar a tua vontade carnal e a tua vontade espiritual vai ficar forte para ser sempre santo, para permaneceres em santidade. Porque a palavra santo significa puro. Por isso os pecadores que estão a orar e jejuar nunca vão se tornar santos. Mas o justo que ora e jejua vai ser forte para permanecer santo. Vai ser forte para vencer as tentações. Vai ser forte para resistir ao diabo. É isso. Porque se os sacrifícios santificassem você, então estávamos a neutralizar, a inutilizar o sacrifício de Jesus que nos santificou. Pelo seu sangue, que nos comprou. Se o jejum, os sacrifícios do corpo santificassem você, então todos os pecadores, os falsos profetas fazem grandes sacrifícios, jejuam, feiticeiros. Não vamos falar dos feiticeiros que fazem em nome de Satanás. Vamos falar aos cristãos, vai nos montes, vai encontrar gente a orar, muitos pecadores, meninas, mulheres nuas, estão lá a meses, peito fora, de mini saias, com lábios pintados, com unhas eletrônicas. Cada palavra. Unhas eletrônicas, com unhas de Satanás, de demônios. Estão lá a orar, estão a jejuar. E as orações e os jejuns vai lhe santificar? Não. Agora, para você permanecer santo, tem que sacrificar a tua vontade. Sim. Apresenteis a Deus os vossos corpos como um sacrifício vivo e santo. O sacrifício tem que ser vivo e santo. Sacrifício só vai ser santo se você for um santo. O sacrifício só vai ser agradável se for santo. E só será santo se você for santo, nos moldes da palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Um santo segundo a palavra de Deus, e não um santo segundo o mundo. Porque se o santo sacrificar o filho dele, Deus não vai aceitar, porque é contra a vontade dele. Se o santo fazer um sacrifício de orgia sexual, Deus não vai aceitar esse sacrifício por ser santo. Se o ímpio fazer um sacrifício segundo a palavra de Deus, Deus não vai aceitar esse sacrifício porque ele é um ímpio. A oferta, essa que é santificada pelo altar, sim. Mas não pense que é uma oferta imunda. A oferta imunda jamais será santificada no altar, pelo altar. Se você tomar no tempo da lei um animal coxo e lhe colocar no altar santo, não pense que esse imundo vai ser santificado. Continuará imundo, até vai profanar o altar. Profana o altar. Então vocês estão a jejuar, estão a orar, vai nos montes cristãos, estão lá meses. Os mesmos que estão mesmo lá estão a se prostituir. Vão lá com os namorados, estão a fazer sexo, estão a orar. Acabaram de se prostituir, pegam nas tendas, vão na montanha. Lá é roda dos escarnecedores, muita fofoca. Estão lá a jejuar, mas a falar mal dos outros. Escarnecedores, fofoqueiros, mas estão lá meses, anos. Anos até não, dias. Estão lá, abandonaram as casas. Não vai lá, vai encontrar os falsos profetas. Todos de branco, lá nas árvores. Mas atrás das meninas. Atrás das meninas. O sacrifício lhe santificou? Não santificou nada.
Porque são ímpios que estão a sacrificar a um Deus desconhecido. Então quem recebe esses sacrifícios não é Deus Santo, é um Deus imundo, o diabo. Mas que temos que apresentar os nossos corpos a Deus como um sacrifício? Temos, mas tem que ser um sacrifício vivo. E o sacrifício vivo é o santo. E esse que será agradável. E este aqui é o culto racional. Agradável a quem? Aos homens? A Deus! Amar a santificação. Viver a santificação, isto é, permanecer nos caminhos do Senhor, guardando a palavra de Deus, continuando renunciando à tua vida, continuando aborrecendo o mundo, continuando amando a Deus, a Jesus de Nazaré, que é a palavra de Deus. Pois se alguém ama a sua vida, vai perder a vida. Mas se alguém aborrece a sua vida, vai ganhar a vida. Qual vida? A vida eterna. E o que é isso, amar a vida? É você viver em pecado. É você desagradar a Deus. É você odiar a Deus por amor a ti mesmo. O que é isso, aborrecer? É você não fazer o que você quer, mas fazer o que Deus quer. E Deus que Ele quer é a sua palavra. Seu mandamento é a sua vontade. Seja feita a tua vontade, ó Deus. Não o que eu quero, mas o que tu queres. E Ele já estabeleceu as suas regras. Não pense, você precisa ir perguntar, o que é que eu devo fazer? Está aqui sua palavra. Não estou a dizer que não tem coisa que você não vai perguntar. Há decisões que você vai consultar a Deus. Mas, se você perguntar a Deus, posso me prostituir, ó Deus? Deus não vai te responder nenhuma palavra. Posso orar? Será que devo orar? Ele disse que você tem que orar sem cessar. Devo jejuar? Ele disse para você jejuar. Devo fugir do pecado? Ele já falou que você deve fugir do pecado. Posso me prostituir? Ele disse que a prostituição é pecado. Posso trair o meu marido? Ele já te falou que o adultério é pecado. Como é que você está mais ir lá lhe consultar se posso pecar? Isso já é atentar a Deus. Então, já estão estabelecidas as regras. As balizas estão marcadas e vocês devem somente marcar golo, acabou. E as regras do jogo também já estão aí. É evitar o fora do jogo, é evitar falta, para não levar um cartão vermelho. Então, permanecer no jogo, no reino de Deus, com as regras de Deus, não dos homens. Sim. E assim você vai permanecer em santidade. E são esses que vão ver Deus. Sem a santificação, sem a santidade, ninguém vai ver Deus. Ninguém. Ninguém. Mas absolutamente ninguém. Isto é, os que andam em pecado não vão no céu onde está Deus. Os que praticam o pecado, que andam na carne, vivem na carne, podem fazer uma coisa muito bacana que vai agradar os homens. Você não viu o que aquele rapaz, parece que é da Itália, me perguntou se... Quem é? Como é que chama aquele cantor aí? Disse que mudou a minha vida. Claro, mudou a vida dele. Sim, ele tem razão. Mudou a vida dele para a negativa. Eu disse isso. Há mortos que são adorados e os que lhes adoram recebem o espírito do morto. Mudou a vida dele para a negativa. Não sei tu quê? Tupac ou Tupac. E na sua ignorância o homem me perguntou se Tupac foi um profeta de Deus. O apóstolo acredita que foi um profeta e ele ainda queria fazer a minha cabeça. O Tupac... Lorena é inteligente. Quer dizer, não me meteu aqui como Gaspar. Gaspar, olha, você é o Gaspar. Meteste 2 Pac, eu ia ler 2 Pac. Mas a Lorena e também a quem? A Catarina, ele já sabe, não. O homem, se não vai ler 2 Pac. Ele escreveu para compreender Tupac. Sim, senhora.
discípulo do Tupac. Se o Tupac era um profeta, o apóstolo acredita, ele mudou a minha vida. Queria me fazer a cabeça. Mudou a minha vida, porque eu não era nada. Desde o dia que comecei a lhe seguir, o apóstolo acredita que ele é um profeta de Deus. Eu sorri, mas eu entendi que ele era uma pessoa muito ignorante, não sabia nada, não era cristão. Nem tão pouco cristão corrupto se era. Nem católico. Da Maria. Mesmo aqueles aí que têm seus deuses, uns escolhem o seu Deus. Olha, vai procurar outros, vão se congregar. Nosso Deus é Tupac e acabou. Tem tantos, tem Deus chamado... Tem igreja aqui em Luanda, Sagrada Esperança. Quem já ouviu falar? Tem. Aí não sei se continua. Aí no Hoje Agenda tem uma igreja Sagrada Esperança, de Agostinho Neto. Tem. Eles adoram Agostinho Neto ao vivo. É normal. Cada um é livre para escolher o Deus dele. Mas vai receber a vida do Deus dele. Por isso eu não fui muito profundo. Só lhe falei abertamente que não tem nada de profeta. Profeta de Deus não. Que a pessoa pode fazer um serviço louvável à sociedade. Isso não lhe leva para o céu. Por isso me perguntaram, e esses políticos aí, Agostinho Neto, John Savimbi e Older Roberto, será que não foram no céu? Porque isso é a convicção errada que as pessoas têm. Eles pensam que o cristianismo é uma coisa humana. É viver Cristo com dinamismo, empenho, uma vida dinâmica, com a cruz e em santidade. Não é você fazer um trabalho bom à sociedade e ser um poeta que vai alegrar muitos corações, ser um cantor como Michael Jackson, que ainda continua a alegrar os corações de muitos no mundo, e ser como é que é? Um Che Guevara, que deu a sua vida para libertar as nações, um grande patriota, revolucionário, que não fazia nada por dinheiro, até que morreu, levou um tiro na cabeça, e ser Hoje Agenda, para depois cantar como nós cantávamos, Caripande, Caripande, Matangama no Kene, Akululé, Yayakululé, Akululé. Sim, do pioneiro Ngangula, que não traiu os camaradas, preferiu morrer nas mãos dos portugueses. Hoje, o povo de Moçambique tem um herói da juventude, um rapaz que morreu há dias. Povo no poder, povo no poder. Toda a juventude de Moçambique olham para esse é um grande irmão, esse nos ajudou, a nação vai, ele morreu, mas a nação, conquistar seus ensinamentos, suas músicas, nós vamos seguir, vamos libertar-se dos comunistas da Frelimo. É mesmo assim, né? É Frelimo, né? Sabe mesmo? Outro é Renamo, outro é Frelimo. Os comunistas. Os negros americanos ainda choram pelo serviço que quem fez. Quem é? Aquele maçom aí. O pastor. O Martinho. Não, Martinho não. Luther King. Luther King é venerado, adorado, reconhecido, amado pelos negros. E tantas outras personalidades no mundo que fizeram serviços louváveis à sociedade. Todos foram no inferno. Desceram para baixo. Vocês não entenderam isso? Políticos, não sei quem, sociedade, empresários que deram suas fazendas aos pobres, doaram tudo, foram para o inferno. Pessoas que morreram em nome de Deus, por causa da sua fé, foram para o inferno. O que é que tu dizes? Aquela missionária, a missionária foi para Gaza pregar o evangelho, fazer um serviço de Cristo, ajudar lá nos hospitais, os pobres, distribuir não sei o quê.
e lhe violaram, inclusive nos amãs. Os amãs lhe apanharam, lhe violaram, lhe assassinaram. Esse morreu em nome de Deus. Esse foi pregar o evangelho. Esse foi ajudar os pobres. Esse foi não sei quem. Madre Teresa de Calcutá. Para o inferno. Missionária. Ok? Isso é o cristianismo que não vos falaram. Porque essas pessoas têm autopiedade. Não piedade de Deus. Piedade humana. Segundo os moldes humanos. Os mesmos que fizeram serviços que foram louvados na sociedade, aborreceram a Deus. Viveram em pecado. Ouviu? Os mesmos que são elogiados são os mesmos que comeram carne de pessoa à noite. São os mesmos pedófilos. São os mesmos prostitutos e prostitutas. São os mesmos idólatras. São os mesmos assassinos. De dia fazem trabalhos louváveis à sociedade. E à noite fazem trabalhos ruins à sociedade. As mesmas crianças que eles defendem. Ai, as crianças! São as mesmas crianças que eles estão assassinando no centro de Macumba. São as mesmas crianças que eles estão a escravizar. São as mesmas crianças que eles estão a vender. As mesmas mulheres que eles defendem o direito da mulher. São as mesmas mulheres que eles estão a estrupar, a violar, perturbar, maltratar. Como dizia Jonas Savimbi. Vocês de dia me condenam e à noite me falam ataca. Assim é o hipócrita, o ímpio. Mas como a terra não entendeu o que é o evangelho, então vem me perguntar, o que tu achas? Essas pessoas que lutaram pela independência, achas que eles foram para o inferno? Direto para o inferno. Porque se o homem não andar em santidade, não vai ver Deus. E para andar em santidade, tem que ser perdoado. E para ser perdoado, tem que se arrepender e crer em Jesus. E para permanecer em santidade, tem que apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo e santo, que será agradável a Deus, pois este é o culto racional do cristão. Sim, carregando a sua cruz, dia após dia, aleluia, sendo levado como ovelha para o matador, sendo perseguido, sendo vituperado, perseguido, caluniado, injuriado por causa da tua fé no Senhor. E assim você poderás cantar, já estou crucificado com Cristo, a vida que me resta na carne, não a vivo mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus que me amou, que se entregou, que me resgatou, que deu a sua vida por mim e me purificou. E agora já não vivo eu, já não sou mais um pecador que ama a sua vida, mas um justo que foi justificado e que ama a palavra de Deus. Tudo começa no Calvário. Agora vem homens e diz porque essa geração será salva por um homem, por fulano, por Cacu. Um pecador vai salvar outros pecadores. Ah, aquela geração foi salva por Paulo. Qual Paulo que salvou uma geração? Ai, a geração de Elias foram salvos por Elias. Qual Elias que salvou uma geração? Eles são homens que Deus usou para anunciarem a justiça de Deus. Já acabou. Como instrumento. Ok? Deus abençoe todos vocês. Este é o verdadeiro evangelho. Sim, você é um grão de trigo, mas tens que morrer. Se não morrer, teu cristianismo é inválido. Estás a perder tempo à toa.
com as procissões de fé, andando nas ruas carregando aquela madeira, se rebolando no chão de joelho, quilômetro a quilômetro, indo nos montes com as tendas, vai e volta, vai e volta. Subindo nos altares todos os dias para ir pregar, viajar o mundo, cortar os céus do planeta Terra para ir pregar o Evangelho. E você diz, eu não consigo nem ficar com a minha família, por amor ao Evangelho, eu não fico uma semana, estou sempre andando, com perigo dos aviões, perigo não sei de quem, estás perdido. Porquanto você ainda não conhece a Deus. O mesmo Deus que você prega é o mesmo Deus que você profana com a tua vida. Seu pecador. E eles não queriam que eu falasse isso. E vem alguém e diz assim, eu acho que o foco no pecado, isso não é mensagem do Evangelho. Eles querem que o foco seja as bênçãos. Eles querem que o foco do meu testemunho seja não em Jesus, mas nos benefícios que Jesus dá. Eles querem que o foco seja nas bênçãos, nas outras coisas que acompanham a salvação, na sombra das coisas futuras. Eu acho que o foco não deveria ser este. O foco é este, é o céu. E eu vos mostro como ir para o céu. Sem a santidade, ninguém vai entrar no céu. E quem não for para o céu está perdido. Quer não subir? Eu falei, vou voltar a falar que há uma mulher que perdeu o marido que é pastor e me perguntou se meu marido, o que é que tu achas, apóstolo? Subiu? Eu falei, não, não subiu. Ele foi para o inferno, foi julgado, teu marido. Eu falei, ainda que as pessoas possam bajular e dizer, combateu um bom combate, guardou a fé e venceu, é tudo conversa aqui na terra. Esse teu marido desceu, está em agonias agora, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Poderoso Deus, oh, minha alma anseia por ti. Depois vem outros pecadores, sabe, né? Os pecadores são muito solidários como os liamberos. Os liamberos são muito solidários. Uma beata, até um pouquinho que tá queimando, tá bem? Eu nunca fumei liamba, mas eu vivo na terra. Já está a queimar o dedo, mas ele vai dar no outro. Sajeta aí, sajeta aí, sajeta aí. Como é que é? Se chama Wii, né? Wii, sajeta. Tem que tomar um boi. Ou então os bêbados são solidários. Solidariedade incrível dos bêbados. Você não tem dinheiro, mas você tem que falar que talvez esses que têm dinheiro, esses aqui que bebem essas bebidas clássicas, esses aqui, para te oferecer uma cerveja ou um vinho, eles não fazem. Mas esses aqui do Capuca, Quimbombo, Kisangua não é bebida alcoólica. Longuila, queria falar longuila. Esses aqui, Maruvo. Eu me lembro que quando nós subíamos lá na adega, no candomblé novo, velho, no candomblé velho, eu e o antigo meu amigo, quem? O Alex. Se perguntava, frutas, como é? Tens alguma coisa aí? Nada. E aí? Epa, eu não tenho. E como é que é? Como é que é? Não, vamos só. Vamos encontrar lá um Wii. Vai ter lá um Wii que vai patrocinar. Chamamos de patrocinar. Ok? Estamos a sair em casa lá no Dunga para ir na adega lá no candomblé velho. Só para ir procurar um Wii. E sempre vai ter um Wii. Tem sempre um Wii, um. Até ele que vai me chamar. Oi, Wii. Oi, fulano.
Oh, você vai ver Alex dava toque, não te falei? Já era. Se for hoje, já era, né? Antigamente tinha outros termos, já não me lembro mais. Ouviu? Assim os pecadores. Esses pregadores pecadores são solidários a outros pregadores pecadores. Solidariedade da morte. Teu tio mesmo sem dinheiro estava sempre bêbado, né, professor? Claro! Solidariedade do inferno. Então esses todos pecadores que não amam o Senhor Jesus Cristo, quando mora um outro pecador, vão lá lhe bajular. Tá a pensar que a bajulação leva ele no céu? Não, ele foi no céu, fez um bom combate, venceu. Até vai pegar um versículo bíblico para sustentar a desgraça do outro. Assim como foi com Moisés. Moisés não entrou na cidade ou na Terra Santa, mas porém não foi para o inferno. Moisés está no céu, então não significa nada. Não significa nada. Não significa nada. Seus pecadores é que se bajulam entre eles. Deus o tenha. Que a terra seja leve. Que o Senhor receba na sua santa glória. Uns, olha aí, outros dizem assim, o irmão já está na glória. E fazem aqueles dedicatórios. Nos encontraremos, irmãos. Vocês vão se encontrar no inferno. Diga mesmo, nos encontraremos lá embaixo. No céu não. No céu não entra ímpio. Um dissimulado crente, hipócrita, não entra no céu não. Semeador de contendas. Pararararara, pararararara, pararara, pararara, parararara, tararara, tururururu. Oh, então minha canta-te, Senhor. Yeah. Grandioso és tu, Senhor. Grandioso és tu. Alguém perguntou agora aí, nós temos que ter a certeza da salvação? Claro, quem está salvo tem a certeza da salvação. Se até o ímpio que perdido tem vã esperança e você que tem a salvação não vai ter a certeza. Preste atenção, o religioso ímpio tem uma esperança incrível de ir no céu, só que é vã. Ele pensa que no céu entra pecador. Como teria a certeza da salvação? Você crê em Jesus e não vives em pecado, então tens a certeza da salvação. Você crê em Jesus e vive em pecado, está a se enganar consigo mesmo. Você está pensando que tem que vir alguém para te falar? Ou tem que vir o Espírito Santo para te dar a revelação? Não precisa. O nascido de Deus não peca. Mas nada. Se o temor de Deus habita em você, não do jeito dos homens, porque os homens criaram seus métodos. Temor no dízimo, temor na oferta, temor de não participar de uma reunião, temor de ficar de fora de um propósito. Esse é o único medo que eles carregam. Então são os homens que induziram, colocaram, injetaram através das suas doutrinas. Os mesmos que têm medo de falhar no dízimo, não têm medo de ir na cama com uma mulher. Por quê? Sabe por quê? Porque assim os homens lhes instruíram. Tem medo do devorador, não tem medo do espírito da morte. Não, o devorador senão vai tirar as minhas finanças. Eu não posso falhar. Mas vai na cama se envolver com um homem. Temos medo do espírito da separação do casamento.
Ai, porque senão meu marido não sei quem, e por isso eu tenho não sei quem. Mas não temos medo daquele que mata e lança no inferno. As pessoas têm medo do diabo e não têm medo de Deus. Infelizmente. Não, tu vou fazer viagem. Olha aí, estou de viagem. Epa, eu não quero tempo para não fazer acidente. Terminou a viagem? Não, já fiz a viagem. Posso já pecar. No domingo, não, hoje é domingo, eu não quero pecar. Não, hoje é sábado. Eu vi as minhas vizinhas do sábado. Sábado as meninas vestiam-se com roupas compridas. Sábado não saíam. Saíam da igreja, ficavam... O único dia que você les via sentado lá em casa. As moças. Até 18 horas. Tiravam as saias. Metiam os colãs. Sumiam. Olha, tipo pássaro. 18 horas de sábado. Se despojavam da santidade sabadista e iam se prostituir. Antes de 18 horas não saíam. É muito forte que você está ouvindo, né? Sexta-feira a sábado, às 18 horas, sexta-feira, santidade pura. Não posso pecar. Não fala mal do outro. Não fala fofoca aqui. Hoje é dia santo. De manhã vão para não sei o que, para a igreja, cantam, se visitam, se dão cantando, se alegram, falam de Deus, abrem a Bíblia, contam histórias, não sei o que, engraçadas. Quando chegar 18 horas de sábado, tiravam as roupas da igreja, como eles chamam, roupa da igreja. As roupas da igreja tiravam, andavam. Até dinheiro, né, Janete? Afinal, nem sabia, nem dinheiro recebem. Ele te fala mesmo, vem depois de 18 horas, hein? Vizinha, vou sair. Não, entrega só no fulano, para me entregar depois de 18 horas. Essa já é o que estou a inventar. Mas porque eles, a partir de 18 horas já não é sábado. Aí já pode ir pecar, pode se prostituir, pode... Não bate criança. No sábado a mãe não bate criança. A criança pode falhar, só vai lhe ralhar. Não faça isso. Depois de 18 horas... Pô, as moças, olha, todas na rua. E eles ficavam tipo um pássaro na gaiola, aflitas. Olhar, tá vendo como quando alguém está a jejuar? A olhar na hora por causa da pressão do jejum. Quando ele ouvir, até põe já rádio. Pem, pem, pem. São 18 horas. Vamos ver só lá para as madrugadas. Ouviu? Eu vi. O pai deles era um adúltero, fornicador. Sábado não saía. Sexta-feira já. Todo sábado. Com a família. No dia seguinte, começou. Católico só levanta a Bíblia no sábado, no domingo. Domingo de manhã, levanta a Bíblia, sacode a poeira. Hoje é domingo. Eu já fui católico. Não me faz pecar. Hoje é dia do Senhor. Se alguém te provoca, hoje então é domingo, eu não quero pecar no domingo. Ah, hoje então é dia do Senhor, não me faz pecar, ô fulano. Vocês estão na igreja? Estamos então na igreja, na casa de Deus. Não faça isso, não me faz pecar na casa de Deus. Vocês estão a ler a Bíblia? Alguém mais ou menos que... Epa, estamos aqui a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não fala isso, deixa. Estamos a ler a Bíblia. Testemunho de Jeová. Quando vão no campo, as meninas vão todas bem vestidas de santidade. Quando saírem, hipócritas. Esse o caminho que querem seguir para ir para o céu.
Cristianismo é viver Cristo. É uma vida. É um selo marcado para toda a vida. Até a eternidade. Desde a antiguidade ainda não se ouve, ainda... Janete, eu vi você, de repente vi você choraste por tua amiga que perdeu o noivo e tal. Eu vi. Eu falei, ai, Janete, Janete. Aquele miúdo não é desta laje. Eu lhe conheço aquele miúdo. Fala aí. Onde está Janete? No Zoom é diferente, né? Arcanjo. Arcanjo conhece todos desta laje. Infelizmente. Pararara. Sim, meu amigo. É desta laje, confirma, Janete. É um pastor, é do Zindungo, né? Eu conheço aquele miúdo. Quando a vaga nas matas e floresta. Ai do Kazenga. Ok.